Olá, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos à 12ª palestra do nosso ciclo Covid-19 na mira de pesquisadores brasileiros e franceses, ciclo organizado pelo Consulado-Geral da França em São Paulo, com a parceria do Nexo Jornal, do Blogs de Ciência da Unicamp e da Unesco Brasil. Hoje estou muito feliz de receber o Jean Segata. O Jean, desde o início da pandemia, tem uma agenda cheia de lives e de eventos sobre a Covid-19. Então, estou muito contente de poder ter o Jean no nosso ciclo, e eu acho que ele vai trazer um olhar muito interessante para nós, né? Porque como nós decidimos esse ciclo é para entender melhor o vírus a partir das ciências da vida, mas também entender melhor o vírus nas nossas sociedades a partir do olhar dos cientistas sociais, tá? Então, o João vai trazer um pouco esse olhar mais antropológico hoje. E conosco também o Gaetano Sordi, que vai fazer a moderação da mesa. Gaetano Sordi é doutor em antropologia social pela URGS. Ele é servidor público no IFON, que é o instituto que trabalha sobre o patrimônio cultural e o patrimônio imaterial, e ele é pesquisador da rede Covid-19 Humanidades. Eu vou deixar Caetano e João falar um pouco dessa rede. Então, muito obrigado, Caetano, por ter aceito de fazer a moderação, e já te passo a palavra. Certo, muito boa tarde a todas, todos e todes. Eu gostaria de começar agradecendo muito e falando da minha satisfação, né, pelo convite de participar do seminário, do ciclo. Então, agradeço ao Consulado-Geral da França e aos parceiros para participar dessa importante iniciativa, e me traz muita alegria também, uma grande satisfação estar aqui para apresentar hoje o meu amigo, colega e supervisor de pesquisa, o professor Jean Segata. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação do Jean Segata e logo depois eu passo a palavra para ele. Bom, o Jean é professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com atuação também no programa de pós-graduação em Psicologia Social Institucional, além do PPGAS, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Ele possui mestrado e doutorado em Antropologia Social pela UFSC. Ele foi professor visitante no Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, na Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Realizou pós-doutorado na UFSC, no Centro Nacional de Diagnóstico e Investigação em Endemoepidemias, na Argentina, e também na Brown University. Tem experiência em pesquisas sobre tecnologias digitais, relações humano-animais, saúde e ambiente, e é também coordenador do Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias, o NEAT, do PPGAS URGS, e, mais recentemente, também coordena a rede Covid Humanidades. Dessa rede fazem parte várias instituições, como a URGS, a Fiocruz, a Universidade de Brasília, a Unicamp, a UFSC, a Federal do Rio Grande do Norte e a Unidade em Santa Catarina. Isso posto, passo imediatamente então a palavra ao Jean e depois retornarei para fazer alguns comentários e repassar as questões que forem feitas no chat. Muito obrigado. Obrigado, Caetano. Boa tarde. Eu quero agradecer a Nadej pelo convite para participar dessa estimulante atividade. Também agradecer a Marion pelo trabalho técnico aqui com a gente, mas também, por meio delas, agradecer ao Consulado-Geral da França em São Paulo, as suas parcerias, e parabenizá-los, né, pela iniciativa de criar esse ambiente de debate sobre a Covid-19, envolvendo pesquisadores e pesquisadoras do Brasil e da França. É também uma satisfação poder dividir esse espaço com o meu amigo, meu colega de trabalho, Caetano Sordi, que hoje, enfim, mais do que um debatedor nessa atividade, ele também é coautor das ideias, das reflexões, de alguns escritos que têm aparecido, e ele, mas também a Marília Flor Cosby, a Giovanna Lazzarin,
a Luísa Mutilo, a Luísa Becker, a Juliara Borges Segato e o Bernardo Livgoi, têm trabalhado também em diferentes aspectos, né, da violência estrutural que intersecta gênero, raça, antropoceno, relações multiespécie e Covid-19, mais particularmente na indústria da carne no sul do Brasil. Essa é uma das frentes de pesquisa da rede Covid-19 Humanidades. A rede também trabalha com idosos, trabalha com trabalhadores on demand, motoristas de Uber ou entregadores, trabalha com artistas e tem um grande eixo, né, que envolve profissionais de saúde. Eu nominei algumas pessoas aqui que estão mais diretamente relacionadas ao trabalho de hoje, mas a rede conta com mais de 120 pesquisadores e pesquisadoras, né, em 14 estados do Brasil. Bom, eu quero agradecer, então, na verdade, a todos eles e a vocês por essa parceria, que é uma parceria intelectual, mas também uma parceria afetiva, né? Afinal de contas, são esses momentos, esses encontros de troca, de partilha que, num cenário tão devastador do Brasil da Covid-19, do negacionismo e da perseguição às ciências humanas, né, são esses momentos que, de alguma forma, nos mantêm estimulados para continuar pesquisando. Bom, o que eu vou falar hoje está intitulado Nas Margens do Vírus e tem a ver com essa pesquisa sobre a Covid-19 aqui entre os trabalhadores da indústria frigorífica no Rio Grande do Sul. A pandemia de Covid-19 excedeu as narrativas globais centradas no agente patógeno. No Brasil, ela ganhou forma e intensidade na combinação nociva de agentes políticos e corporativos, no desmonte de políticas sociais e relações históricas de poder e de desigualdade que têm atuado com o vírus na constituição de ambientes de risco e de vulnerabilidade. A gravação de um encontro que reuniu a cúpula do governo federal em maio de 2020 expôs alguns dos meandros desse arranjo político destrutivo. Em uma das cenas mais emblemáticas, o então ministro do Meio Ambiente exaltou estarem eles diante da oportunidade de passar as reformas infralegais de desregulamentação e de simplificação que o mundo inteiro cobra, já que a imprensa voltava sua atenção para a pandemia. Nas suas próprias palavras, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só se fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços para dar de baseada simplificação. É de regulatório que nós precisamos em todos os seus aspectos, foi o que ele falou. A indústria de processamento de carne no sul do Brasil é um dos setores onde a boiada está passando. Acidentes e lesões, transtornos psiquiátricos, contaminação por substâncias químicas, adoecimentos pela vulnerabilização imunológica e a exploração da mão de obra de imigrantes e indígenas já ofereciam fortes evidências da insalubridade dessa atividade. Mas foram os altos índices de Covid-19 entre os seus trabalhadores que evidenciaram o quanto a cadeia da carne favorece a circulação, a exposição e a contaminação com o vírus. A própria emergência de novos patógenos entra em jogo nesse cenário, considerando os efeitos nefastos do agronegócio sobre as ecologias locais e os ecossistemas globais. Seguindo a antropologia médica de Meryl Singer e Barbara Hilkebauer, nessa apresentação eu examinarei os impactos sociais da pandemia entre trabalhadores dessa indústria, a partir dos conceitos de sindemia e de violência estrutural. Por sindemia, esses autores entendem a interação sinérgica adversa entre duas ou mais doenças ou condições debilitantes, promovida ou facilitada por condições sociais e ambientais. Por violência estrutural, eles se referem às formas frequentemente ocultas de estruturas de desigualdade, como a pobreza, o racismo e a discriminação, que impactam negativamente
a vida e o bem-estar das populações afetadas. Essa interseção entre sindemia e violência estrutural desloca as tradicionais análises centradas em grupos e em comportamentos de risco para colocar em relevo os seus ambientes e os seus agentes. Combinadas, essas noções têm me ajudado a questionar a narrativa coronavírus-centrada que encapsulou a pandemia. Eu entendo que mais do que o foco em um agente patogênico, o vírus, é o caso de pensarmos nas infraestruturas que potencializam ele. Trata-se de uma agência patogênica, então, constituída por emaranhados e ambientes mais ou menos situados e contingentes, práticas e sentidos, mas também as decisões políticas e a força do capital, que tensionam constantemente os indicadores globais de risco, de vulnerabilidade e de cuidado. Nessa apresentação, a indústria da carne é um dos muitos ambientes de risco, tanto quanto políticos que querem passar a boiada são alguns dos seus agentes mais destacados, atuando nas margens do vírus. Vocês certamente lembram que no início de 2020, quando o que até então era o surto de uma espécie de pneumonia desconhecida, começou a se espalhar rapidamente a partir da cidade de Wuhan, na China Central. Naquela época, uma narrativa originária emergiu conformando um certo imaginário da pandemia. A infecção, naquele discurso, teria começado com o consumo da carne de algum animal silvestre vendido nos mercados úmidos da cidade. Frutos do mar, cobras, civetas, pangolins, todos se tornaram suspeitos de permitir que o vírus pulasse da natureza para os seres humanos. As especulações ganharam muitas versões, mas foi a imagem de uma sopa de morcegos como sendo a fonte original da pandemia que ganhou o mundo. A sopa de morcegos sintetiza uma narrativa recorrente da saúde global, que converte surtos, epidemias e pandemias em um assunto técnico, hoje, da biossegurança. Ela enquadra um enredo que associa hábitos alimentares exóticos para o ponto de vista hegemônico dos países do norte global, com o início de uma nova infecção entre humanos. A ideia é a de que certos animais operam como reservatórios naturais de patógenos, como os vírus, as bactérias, os protozoários e outros. E por meio de contatos diretos ou indiretos, como picadas, ingestão, troca de fluidos ou resíduos, eles podem atravessar uma suposta fronteira das espécies e atingir os humanos. Como o antropólogo francês Frédéric Keck já mostrou aqui nesse ciclo de palestras, esses processos têm ecologias e mecânicas bem complexas, mas há duas tendências que se destacam. A primeira delas, que é mais clássica, é aquela do raciocínio cibernético epidemiológico. Ele sugere que um patógeno conhecido circule entre animais em ciclos que podem culminar com a transmissão para os humanos. É o caso, por exemplo, da leishmaniose, da leptospirose, da raiva, da febre amarela, entre inúmeras outras. A segunda explicação é chamada de emergente. Trata-se, então, de um encontro randômico e inoportuno que envolve vírus, animais, ambientes e seres humanos que pode provocar uma combinação perigosa, capaz de gerar, por exemplo, uma mutação viral. Nesse caso, trata-se da emergência de um novo e desconhecido agente patógeno, capaz de pular, então, para os humanos e desencadear entre eles uma nova infecção. É o tipo de modelo que permite especular sobre o paciente zero e o seu contaminante, que tem conformado muitas das explicações sobre a origem da Covid-19. A outra história, que envolve a pandemia e o consumo de carnes, parece menos apelativa às sensibilidades explicativas da origem de um novo patógeno, tanto que tem sido muito pouco pautada. Mas ela é privilegiada para destacar isso que eu chamei antes de uma agência patogênica, né, que fica às margens do vírus, que envolve o agravamento das contaminações com ele, mas também a necessidade de uma agenda social em saúde que inclua animais e ambientes nos seus movimentos. Trata-se justamente da indústria global de processamento de carne em larga escala, estabelecida localmente a partir de frigoríficos e de abatedouros.
E, diferentemente do exotismo com o qual se caracteriza, com o qual se descrevem, né, os mercados úmidos chineses, esses espaços modernos da indústria da carne, obedientes a rígidos protocolos sanitários, operam discretamente na transformação de animais domésticos, criados em regime de confinamento, em diversas mercadorias do universo das proteínas essenciais, mas também operam silenciosamente na manutenção de uma histórica violência estrutural. No início do ano passado, plantas dessa indústria global foram associadas a inúmeros surtos de contaminação com o novo coronavírus em países como os Estados Unidos, Alemanha e o Brasil. As altas taxas de infecção registradas entre trabalhadores desse tipo de indústria, seus familiares e comunidade, resultou na suspensão de atividades de diversos estabelecimentos do setor. A nossa equipe de pesquisa aqui na URGS detectou que no estado do Rio Grande do Sul foram mais de 7.993 casos de Covid-19 confirmados entre trabalhadores do setor frigorífico em um ano de pandemia, ou seja, entre março de 2020 e março de 2021. Para vocês terem uma ideia, no mês de junho do ano passado, esse número chegou a representar 32% dos casos do Rio Grande do Sul, ou seja, 1/3 do contingente total de contaminados eram trabalhadores da indústria frigorífica, o que sugere que o trabalho com a carne tenha respondido por uma grande fatia da interiorização da doença no estado. Eu trabalhei 3 dias com mais de 38 graus de febre. Era Covid, foi o que disse Nelson numa mensagem de WhatsApp. Não dava para parar, ele continuou. Se o encarregado descobrisse, ele ia me mandar para casa, porque tem os protocolos, né? Mas quando a gente está em casa, o dinheiro não vem. Eles descontam tudo. Então, tinha que ir trabalhar mesmo sabendo do perigo. A gente tinha que disfarçar, entende? Eu não era o único doente. A gente tomava um remédio para baixar a febre para poder passar nos medidores de temperatura e seguir tocando. Nelson é trabalhador da indústria frigorífica aqui no Rio Grande do Sul. Ele atua na linha de desossa de uma planta de processamento de carnes que executa em pequenas cidades do interior do estado as operações de uma agrocorporação com sede nos Estados Unidos. Conversamos algumas vezes no conturbado mês de fevereiro de 2021. Ele já se considerava um caso recuperado, mas a infecção que o atingiu em agosto do ano anterior não foi tão prontamente curada. Dizia ele, senti por muito tempo uma dor no peito, um sufocamento, uma coisa ruim mesmo, mas agora eu já me acostumei. No entanto, ele explicava que outros trabalhadores contaminados no mesmo frigorífico não tiveram a mesma sorte e ainda se sentiam diferentes. Ele dizia, olha, eles ainda estão se incomodando com isso, sabe? Essa coisa pegou eles feio. É que 2020 foi bem puxado, ele reclamou. A queixa de Nelson fazia sentido. O ano de 2020 foi recordista para a indústria de carne no Brasil. Somados aves, porco e gado bovino, o país aumentou em aproximadamente 10% a exportação, elevando o país para a 3ª posição do ranking mundial de produção de carne. Mas há mais motivos para o ano de 2020 ter sido puxado. Fora do mapa da fome desde pelo menos 2 décadas, o Brasil passou novamente a ser assombrado pela insegurança alimentar, agravando ainda mais a situação de vulnerabilidade ao vírus durante a pandemia em virtude da má nutrição, como apontam as recentes pesquisas de Caio Pompeia e Sérgio Schneider, e também do Grupo de Pesquisa Alimento para a Justiça, Poder, Política e Desigualdades Alimentares na Biopolítica, do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Freie de Berlim. Inversamente ao incremento nos índices de produção e exportação, os dados levantados pelo DIEESE em 2020 mostram como o aumento vertiginoso do preço da cesta básica de alimentos, sobretudo a carne bovina, afastou a comida da mesa do brasileiro durante a pandemia. Tal ambivalência evidencia que a vocação do agronegócio não é produzir alimento em escala democrática, mas produzir dinheiro e adoecimento de forma intensiva.
Nelson e tantos outros milhares de trabalhadores e trabalhadoras desse setor estão sujeitos a morrer de vírus e de fome, enquanto produzem comida para alimentar a bolsa de valores e a fortuna dos senhores do império da agroindústria. Além disso, é preciso ressaltar que as preferências alimentares na China vão para muito além dos civetas, pangolins ou das sopas de morcego. O país é um dos maiores importadores da carne produzida no Brasil. O volume comercial é tão robusto que, durante a pandemia, representou mais de 1/4 da produção bovina e mais da metade da produção suína de 2020. Por causa do surto de Wuhan, políticos brasileiros se sentiram à vontade para acusar a China pela origem da pandemia. Eles cobravam responsabilidade e levantavam suspeitas de conspiração. Enquanto isso, alguns lotes de asinha de frango contaminadas com o vírus se combinaram com a xenofobia e com a imperícia diplomática e mostraram que há problemas ainda mais tóxicos nesses mercados globais. Em meio às disputas sobre a posição do vírus, se ele estava na embalagem ou se estava diretamente na superfície do frango, a Organização Mundial da Saúde publicou uma nota dizendo que a carne era segura para o consumo. No entanto, a entidade não se manifestou sobre o exponencial aumento de contaminação entre os trabalhadores do setor, que já escancarava suas condições precárias e insalubres. A despeito, então, da frequente exoticidade com a qual se narra a origem de um vírus, é no cotidiano mais vulgar que as suas histórias de contaminação são escritas. A indústria de processamento de carnes é um exemplo disso. Ela tece uma miríade de encontros íntimos entre humanos, animais de vida curta e baixa resistência a doenças, resíduos químicos e orgânicos altamente tóxicos e relações de trabalho precário e de sofrimento compartilhado. Convivência e contágio, afeto e risco, vida e morte estão o tempo todo implicados nesses ambientes. Mas eu pergunto, qual é o contexto de um vírus, então? Bom, em um trabalho recente, o filogeógrafo estadunidense Rob Wallace afirmou que o agronegócio tem sido responsável, cito ele, por gerar ambientes apropriados para a produção em escala de novos patógenos e por remover obstáculos imunológicos que poderiam retardar a transmissão de uma nova doença. Fecho aspas. O fato é que, se ontem foi o devastador processo de colonização e de expropriação que arrasou a paisagem natural, hoje são as tecnologias de manipulação genética que convertem os países mais pobres em grandes e lucrativas lavouras de plantio de transgênico e em granjas de animais em confinamento. Elas também formam, junto com as grandes e desordenadas metrópoles, usinas e complexos industriais, alguns cortes e feridas que nos expõem a graus intensificados de risco e de vulnerabilidade. A emergente racionalidade, sintetizada naquele slogan publicitário, o agro é tech, que eu acho que todos conhecem, promete alimentar um mundo cada vez mais populoso e faminto, quando, na verdade, expande as escalas de lucro do capitalismo com cultivos otimizados pela combinação de aprimoramento genético e mão de obra precarizada. A transformação de animais em matéria-prima, por exemplo, tem sido baseada em monoculturas genéticas que tendem a remover qualquer barreira de imunidade, como eu dizia antes, citando Rob Wallace, capaz de desacelerar a transmissão de um patógeno. Neste modelo industrial, por exemplo, porcos, para serem explorados como mão de obra do capitalismo agroindustrial, precisam crescer de forma parelha. Isso tem a ver com a estandartização da indústria alimentícia, ou seja, nos mercados de carne não pode haver discrepância entre as quantidades de gordura e de músculo, por exemplo, porque a uniformidade de um produto é um fator de qualidade. Coca-Cola tem que ter a mesma quantidade de açúcar e o hambúrguer do McDonald's a mesma consistência em qualquer lugar. A carne que é produzida nessa indústria também precisa ser uniforme. Mas as linhas de produção das plantas frigoríficas também exigem uniformização. As carcaças devem ter o tamanho e o peso adequado para circularem nas esteiras e ganchos, exigindo dos trabalhadores humanos
dos trabalhadores humanos os mesmos gestos e intervalos de tempo na sua manipulação. E uma linha de produção de carnes é como uma linha de produção de veículos, né? Se você tem uma determinada montadora que produz um carro compacto e uma SUV, você não pode trocar esses veículos da linha de produção, senão os robôs soldam no lugar errado, né? Você precisa, então, a mesma coisa para a carne. Você precisa ter os mesmos cortes para que esses trabalhadores humanos, os robôs dessa indústria, nesse caso, façam os mesmos gestos. Em um recente livro, intitulado Porcópolis, o antropólogo Alex Blanchette analisa o modo como as linhas de abate das plantas frigoríficas no sul dos Estados Unidos moldam o corpo de migrantes latinos através do trabalho doloroso e repetitivo. Trabalhadores tornam-se especializados para lidar com determinadas partes da carcaça do porco, que passam a dar a forma dos traumas que manifestam nos seus corpos. Em outras palavras, humanos, porcos e capitalismo se colapsam nas linhas de abate, já que trabalhadores humanos corporificam de uma só vez a anatomia comercial dos corpos, porque o seu gesto contorna sempre os mesmos traços dessa carcaça, mas também os movimentos repetitivos que favorecem, né, o desenho padrão, mas também a otimização dessas linhas de produção. Mais do que isso, o autor nos mostra como que os departamentos médicos que atendem as plantas dessa indústria potencializam ainda mais o trabalho suíno através da animalidade humana, como parte de uma lucratividade total dessa indústria. Eu explico. É que os exames médicos que identificam os traumas ocupacionais classificam os corpos dos trabalhadores humanos em tendões e músculos. No caso estudado por Blanchette, isso ajudava, por exemplo, a empresa a tomar decisões sobre as aptidões, combinando pontos fortes das fisicalidades humanas e suínas numa mesma linha de abate de corte. Nas suas palavras, cito Blanchette, esse processo marca uma situação em que décadas de esforço para extrair mais valor dos corpos suínos estão agora voltando para refazer a forma como o corpo humano é organizado enquanto um espaço industrial do novo dinheiro. É o que Rob Wallace chama de natureza neoliberalizada. Ela ganha lugar no desejo de incorporar a humanidade em mundos suínos padronizados. Humanos mal posicionados nas suas aptidões e porcos desalinhados atrapalham o processo de produção em escala, razão pela qual a estandartização dos animais, que eu mencionei há pouco, começa desde os seus genes. Para vocês terem uma ideia, rebanhos são geneticamente modificados e expostos às mesmas condições ambientais controladas nas granjas, com os mesmos compostos alimentares para sua nutrição. Assim, eles podem se tornar componentes que se ajustam perfeitamente às linhas industriais, mas também às preferências de quem consome os seus corpos convertidos em carne. Acontece que essa estandartização expõe os rebanhos inteiros, como eu já dizia antes, a potenciais contaminações em massa, exigindo, então, altas doses de antibióticos, que são administrados, né, junto com a ração, para que a curta vida desses animais dure até o tempo do abate, ou seja, eles precisam estar vivos para serem abatidos, eles não podem morrer antes, senão é prejuízo para a empresa. Então, eles não podem sucumbir às doenças, por isso esses antibióticos. Mas o sistema digestório dos suínos não metaboliza integralmente esse complexo de medicamentos e suplementos, fazendo com que parte desses químicos seja eliminado em suas fezes e urina. Um exemplo trazido, então, na etnografia do Alex Blanchette é ilustrativo. Lagoas no entorno das granjas de confinamento acolhem o estrume dos porcos. Elas também recebem altas cargas de antibióticos e outras substâncias não processadas pelo sistema digestório suíno. O sol forte dos desertos do sul dos Estados Unidos faz a parte líquida desse estrume evaporar, levando consigo as partículas dos químicos residuais. Com a chuva, esses resíduos atingem as populações humanas e de outros animais dessas regiões
e se instalam diretamente nos seus corpos, atravessando as fronteiras porosas da pele. A parte seca do estrume, que sobra nas lagoas, vira poeira que voa com o vento e que se instala nos pulmões dos trabalhadores e vizinhos dessas corporações por meio da sua respiração. Em suma, porcos, mas também trabalhadores negros, imigrantes latinos, são precários, são explorados pelo capitalismo agroalimentar. Eles compartilham situações de intensa exploração e de sofrimento. Os humanos precisam lidar com dejetos, vísceras e linhas de produção que envolvem baixíssima temperatura e acidentes com objetos cortantes. Por seu turno, os porcos trabalham para essas corporações em jornadas integrais. Porcos precisam comer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porcos não descansam. Eles precisam comer intensivamente a ração que é posicionada nos comedouros à sua frente e render músculos e gorduras no menor tempo possível para serem reconhecidos como colaboradores lucrativos. Porque mais-valia de porco é bacon, né? E acontece lá nos Estados Unidos, acontece aqui também. Muitos dos trabalhadores humanos desses frigoríficos do Rio Grande do Sul, que foram contaminados pelo novo coronavírus, também são jovens, negros, migrantes da Venezuela, do Haiti e do Senegal. Outros são indígenas dos territórios do oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, que trabalham em condições extremamente precárias. Essa situação sustenta alguns paralelos com a época colonial e até mesmo com os regimes de escravidão aqui no Brasil. O sul do Brasil, por exemplo, tem uma longa história com a indústria de carnes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi um poderoso polo internacional da indústria do charque no século XIX, baseado em trabalho escravo. Narrativas brancas negam isso, mas inúmeros trabalhos baseados em pesquisa de arquivo trazem evidências de que não apenas havia escravidão aqui no Rio Grande do Sul, como era uma das mais cruéis do Brasil, já que as feridas nos corpos dos escravos, decorrente de punições constantes, eram expostas ao trabalho com o sal usado para secar a carne. Peças enormes de carne salgada também intensificavam as condições precárias de trabalho, causando graves problemas de coluna, fora a própria tortura de você ter as suas feridas expostas ao sal, né? Além disso, havia a degradação ambiental, descrita como rios de sangue e vísceras e nuvens de podridão, em referência aos resíduos não tratados daquela indústria e as contaminações ainda com outras doenças, como a peste bubônica, por exemplo, já que ratos contaminados viajavam em trens que transportavam o gado e o charque entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Em resumo, no passado e no presente, a exploração, o trabalho precário e racializado, a produção de ecologias doentias e as pandemias parecem estar intensamente associados à indústria de processamento de carnes. Em termos mais amplos, essas cargas desiguais sobre corpos negros e latinos em meio a ecologias precárias coloca em relevo a atuação de um capitalismo racial, que conduz migrantes a graus desproporcionais de contato poroso com substâncias e situações potencialmente contaminantes. É a forma material da violência estrutural que silenciosamente intersecta e corporifica o antropoceno e as suas hierarquias raciais, de classe e de espécie. A ideia geral que forma o debate sobre o antropoceno é de que uma nova época geológica tem sido definida pela ação humana. Trata-se de um novo regime climático, misturando geologia, moralidade e história numa explosiva ressonância geohistórica. E nesse cenário de aceleração, multiplicam-se aquilo que Annette Singh, uma antropóloga estadunidense, chama de paisagens em ruínas, que incluem extinções em massa, desmatamento, derretimento de geleiras, acidificação dos oceanos e secas arrasadoras. Enfim, né, o antropoceno seria o destino da vida da Terra nas mãos destrutivas dos humanos. No entanto, é preciso distinguir a qualidade, né, dessa ação humana, a qualidade desse humano sobre o planeta.
O antropólogo francês Philippe Descolat, por exemplo, uma coisa é você pensar em antropização, desculpa, que é um processo que resulta dos movimentos de coevolução de seres humanos e não humanos, e que tem moldado o planeta há mais de 200 mil anos. Essa antropização alterou ecossistemas e as suas condições de funcionamento, favorecendo o estabelecimento das condições materiais de existência para diferentes seres. Bom, por exemplo, muito do que se trata, por exemplo, da diversidade em termos de fauna e de flora da floresta amazônica se dá por essa antropização, ou seja, né, sementes e pequenos animais que são transportados de um lugar para o outro, por exemplo, em processos históricos mesmo, e que faz com que você tenha não ilhas de uma mesma espécie, mas que ela esteja espalhada por uma grande vastidão de território. É nesse sentido que ele fala de uma alteração positiva desses ambientes. Mas outra coisa é pensar o antropoceno e a sua escala de ação extrativa e predatória de plantas, de animais, de minerais e ambientes, que, ao invés de fornecer condições de coevolução, apenas produziram destruição e extinção. Nessa ótica, o antropoceno teria começado nos últimos 2 ou 3 séculos, e, sobremaneira, mais nesse último, né, marcado pela concentração, cito o Philippe Descolat, de novos produtos, como os antibióticos, os pesticidas e os transgênicos, as monoculturas intensivas e os efeitos seletivos de temperatura mais elevadas da atmosfera e dos oceanos que alteram os processos evolutivos. Fecho aspas. Trata-se de uma referência mais situada ao homem do capitalismo e à escala de evolução destrutiva, potencialmente global e irreversível da sua famigerada vontade de converter a terra em um recurso para geração de lucro e crescimento. Mais que isso, tratar do antropoceno não é apenas uma questão de se concentrar no desenvolvimento do capitalismo mercantil, mas de situar, por exemplo, os processos coloniais e as geografias e histórias desiguais entre a Europa e o resto do mundo, explorado por mais de 500 anos de extração de madeira e minerais, expropriação de territórios, aniquilação de identidades e de modos de pensar, estupro de mulheres e matança de populações locais de humanos e de animais. Em outros termos, o antropoceno também precisa ser situado na cor, na origem e no gênero dos seus agentes. Em um livro intitulado Os Cogumelos e o Fim do Mundo, a antropóloga Anna Tsing apresenta uma importante análise que intersecta e questiona o modelo euro-americano de distinção entre natureza, cultura e capitalismo. Primeiro, ela redefine os termos da separação entre humanidade e natureza. O chamado excepcionalismo humano, na sua visão, não se trata de uma exceção humana em relação ao todo universal que seria a natureza. Trata-se antes de em inglês seria uma white male exceptionalism, né? Uma exceção do homem, no sentido gendrado da palavra, de uma natureza que é tomada como objeto e recurso dos seus propósitos. Trata-se, assim, de um fetiche de dominação e de controle propriamente masculino sobre o mundo. É de um protótipo de um homem branco, civilizado, europeu, cultural, colonizador, patriarca, dominante, empreendedor e produtor de lucro. É que o neoliberalismo, aquilo que o neoliberalismo resumiria como o cliente prime do mundo, sabe? É aquele que se vê como exclusivo. A crítica feminista e multiespécie de Anna Tsing apreende a histórica tentativa de emancipação do homem sobre a natureza por meio de 3 processos emblemáticos. O primeiro é a subordinação das plantas, o outro é a subordinação dos animais e o terceiro, a subordinação das mulheres. O caso das plantas é sintetizado por Anna Tsing pela domesticação dos cereais, tratados como o início do desenvolvimento da agricultura, como uma forma de externalização do homem ao mundo circundante, convertido, então, num recurso. Bom, mais recentemente, isso ganha uma outra forma, né? É quando o homem se compreende como senhor da natureza,
objeto de onde ele pode extrair a subsistência no primeiro momento, mas aos poucos também a troca, a negociação, o acúmulo e o lucro, por meio da sua comoditização. Para além da objetificação, Anna Tsing ainda coloca em relevo a vontade masculina de dominação nesse caso, porque é preciso colocar as plantas enfileiradas e fazer com que elas nasçam, por exemplo, aonde quer que o homem, né, quer que elas nasçam. Sabe, essas decisões têm a ver, por exemplo, com a maximização dos lucros. Por exemplo, se uma colheitadeira aproveita melhor o combustível e gera mais lucros com plantas dispostas a 30 centímetros de distância uma das outras, o homem fará com que elas nasçam a 30 centímetros de distância uma das outras. Assim como as plantas, as vacas também foram subordinadas e devem dar leite em horários programados ou devem produzir reses dóceis, assim como também os porcos devem crescer de forma estandardizada para alimentar mercados do homem com carne macia e lucrativa. Enfim, a domesticação de plantas e animais caracteriza o longo processo de subordinação da natureza ao fetiche dominador do homem. Mas faltava a mulher na crítica da Anna Tsing, né? Mulheres foram historicamente convertidas em reprodutoras. Elas criam filhos porque, no esquema masculino de mundo, elas seriam seres da natureza. E, tão logo, também um recurso do homem convertido, então, numa infraestrutura doméstica de produção e de trabalho não remunerado. Cereais, vacas e mulheres foram domesticadas pelo homem e convertidas, ambas, em recurso natural, que é uma peça-chave da expansão e da consolidação do imperialismo, do capital e da máquina masculina de destruição dos ecossistemas. Em resumo, como reforça também Anne McClintock, em um livro chamado Couro Imperial, o culto da domesticidade não foi simplesmente uma irrelevância trivial e passageira. Nas suas próprias palavras, cito Anne McClintock, os homens europeus foram os agentes mais diretos do império. E, no entanto, os teóricos do imperialismo e do pós-colonialismo só raramente se dedicaram a explorar a dinâmica de gênero do tema. Ainda que fossem homens brancos os que comandavam os navios e portavam os rifles dos exércitos coloniais, e que eram os donos e supervisores das minas e plantações com escravos, e que comandavam os fluxos globais de capitais e carimbavam as leis das burocracias imperiais. Ainda que fossem homens brancos europeus os que, ao final do século XIX, eram donos e gerentes de 85% da superfície da terra, a relação crucial, mas oculta entre gênero e imperialismo, até muito recentemente desconhecida e desprezada como uma espécie de fait accompli da natureza. O antropoceno, então, não envolve apenas o impacto ambiental que resulta da ação do homem. Ele se refere também à produção de geografias, histórias e condições sanitárias e de humanidade desiguais entre a Europa e o resto do mundo. Malcolm Ferdinand tem insistido nessa necessária agenda decolonial do debate do antropoceno, essencialmente traduzida na chave da violência estrutural. Não basta apenas pautar a ação humana na destruição do planeta, é preciso discutir quem são os seus agentes e implicados. Bom, eu já estou caminhando para o final. Voltando, então, ao caso da produção de carne, paisagens suínas e as suas ecologias de mau cheiro, água contaminada e degradação dos ambientes por meio de resíduos contaminantes materializam também o antropoceno e se multiplicaram nas últimas décadas. Elas converteram pequenos agricultores dos interiores em empreendedores do campo, que terceirizam a produção animal das grandes e capilarizadas corporações. A emergência da engenharia genética, os protocolos sanitários internacionais são facilitadores desse neoliberalismo extrativista e carnificador. É ele quem delineia essas geografias desiguais, mas é pacificado pela promessa de alimentar o povo, sobretudo com carne a baixo custo. A carne que o Nelson não comia, que só produzia, né? Como explicou Pablo Lapenha em sua etnografia sobre a resistência campesina aos
cultivos transgênicos na Argentina, a promessa da democratização alimentar em países economicamente vulneráveis age a partir da ideia de que, com carne na mesa, a vida parece boa e justa, apesar das imensas e doentias cargas de trabalho precarizado. Mas, como eu já afirmei hoje, o objetivo final do agronegócio não é produzir alimentos, mas é cultivar dinheiro. Por isso, não é de se estranhar que, mesmo com a intensa transmissão registrada em frigoríficos de vários países, pandemias como essa da Covid-19 não têm a sua origem especulada a partir, por exemplo, de um pulo de um vírus vindo desses animais de criação intensiva, né? Aliás, desde 2005 também, a Organização Mundial da Saúde tem orientado a usar nomenclaturas de vírus e de infecções codificadas com letras e números, sem as identificações geográficas. Era o que se fazia, por exemplo, com gripe espanhola, febre do Nilo ou o vírus Zika. Em questão, tem estado a tentativa de mitigar a estigmatização e a perseguição das populações, como aquelas que cabem nos rótulos, como a gente ouviu bastante no último ano, ainda nesse ano, por alguns grupos, de falar em vírus chinês ou, né, da Covid ser uma doença da China e assim por diante. Rob Wallace, né, que eu já citei antes, interessado em compreender a origem geográfica de determinadas cepas de vírus, questiona essa medida. Ainda que reconhecendo o potencial estigmatizante, a sua crítica sugere de que se trata de uma tentativa de atrapalhar a pesquisa epidemiológica, de mapeamento da evolução e da difusão de patógenos, para acalmar os humores dos países que se beneficiam de grandes corporações da agroindústria e que financiam a própria Organização Mundial de Saúde. A geografia não pode ser reduzida a uma demarcação político-espacial. Ela envolve o estudo das dinâmicas de ocupação e apropriação dos ambientes. E há robustas evidências de um expoente aparecimento de patógenos nas geografias de rápida transformação, como aquelas que abrigam as emergentes conurbações, as lavouras de monocultura e as fazendas de animais em confinamento. Para Rob Wallace, a identificação da origem de um vírus e de suas infecções seria uma forma de responsabilizar governos, estados e corporações que atuam em favor de seu aparecimento. Mais do que isso, para esse autor, uma taxonomia fina seria ainda mais preferível, porque uma vez identificadas as plantas de produção onde se originam surtos, quem sabe poderíamos batizar as cepas de vírus de acordo com as suas origens corporativas. Bom, mas se frigoríficos e abatedouros não podem ser considerados exatamente seguros, nem para os seus trabalhadores humanos e nem para os animais, fica evidente, e os ambientes, fica evidente que a superexposição de mercados úmidos chineses como sendo responsáveis pelo surgimento da pandemia é apenas uma forma de desviar a atenção sobre as responsabilidades da indústria da carne em larga escala. A precariedade presumida da segurança dos alimentos produzidos em ambientes industriais coloca em questão a narrativa de que os riscos contra a saúde, contra a moralidade, contra a civilidade sejam mesmo aqueles que convenientemente são representados pelas práticas alimentares ditas exóticas. Bom, a questão é que tecnologias de biossegurança endossam também esse esquema, porque elas foram projetadas a partir dos anos 70 como protocolos laboratoriais envolvidos na crescente engenharia genética, mas se converteram em sistemas políticos de contenção cada vez mais robustos, que definem e distribuem riscos e vulnerabilidades a partir de indicadores globais e performances imaginativas quase sempre militarizadas. Sistemas de mineração de dados, softwares de geolocalização e tecnologias de DNA são parte do aparato que recentemente permite identificar rapidamente a presença desses chamados inimigos invisíveis, né? Decifrar o seu genoma, mapear a sua mecânica de transmissão e as suas rotas de circulação. Trata-se de um sistema de vigilância algorítmica e molecular que ecoa as fantasias tecnocráticas da ubiquidade e do tempo real. Essas tecnologias permitem superexpor um vírus, por exemplo, e antever as curvas de casos de mortes, mas elas não são sensíveis o suficiente
para capturar a falta de água para lavar a mão, na maior parte das comunidades mais pobres do Brasil. Elas também não são calibradas para detectar os ônibus lotados que o agronegócio freta para transportar os seus trabalhadores no sul do Brasil. Essas tecnologias não detectam nem o antitérmico que o Nelson tomava para enganar o protocolo de medição de temperatura. Tecnologias da biossegurança não são ajustadas também para perceber que pobres, negros, mulheres, migrantes e indígenas são convertidos em serviço essencial para a manutenção do novo normal das elites e da classe média branca. A questão é que um imaginário cada vez mais abrangente tem moldado um projeto global de conversão da saúde em um assunto de segurança, que é o novo commodity, né, dos mercados atuariais. Essa mudança de escala e de natureza da biossegurança tem sido frequentemente operada e justificada por uma ideia elástica de globalização. Nela cabe a expansão da produção e do comércio internacional de produtos de origem animal e vegetal, a circulação de pessoas, mas também de conhecimentos e técnicas da microbiologia. Trata-se de um cenário que é construído a partir de discursos catastróficos sobre células terroristas infiltradas entre imigrantes e refugiados, sobretudo negros, pobres, latinos e árabes, ou superbactérias mutantes resistentes a antibióticos e cepas de algum vírus adormecido que atravessa oceanos na carona de alguém que jantou, por exemplo, uma sopa de morcego. Assim, diferentes domínios de interesse, como aquele das emergências sanitárias e climáticas, da autonomia alimentar e do terrorismo, tiveram seus caminhos cruzados na mira de ações de Estado para vigilância e controle de humanos, animais, artefatos e ambientes. A biossegurança, então, é uma forma emergente de governamentalidade que atua em favor das grandes corporações do capitalismo agroalimentar e das políticas externas dos Estados neoliberais. Ela ergue fronteiras cada vez mais rígidas entre nações, culturas e espécies, e, na falta voluntária de traquejo, cria espaços de guerra e de separação ao invés de encontros, de partilha e de cuidado. Enfim, o que eu quis mostrar hoje é que, se olharmos para as margens, para um pouco além do vírus, perceberemos que a pandemia é o sintoma de um processo devastador muito mais amplo. No passado e no presente, essa exploração, o trabalho precário e racializado, a produção de ecologias doentias e eventos críticos como este parecem estar intensamente associados com aquilo que Ulrich Brand e Marcus Wissen chamaram de modo de vida imperial, ou seja, a ideia de que, cito eles, a vida cotidiana nos centros capitalistas é possível, essencialmente, a partir da constituição de relações sociais entre humanos e relações entre sociedade e natureza em um outro lugar. É por isso é, por meio de um acesso ilimitado à mão de obra, recursos naturais e o que eles chamam de sumidouros. Quando Nelson falou que trabalhou com febre e adoecido pela Covid-19 numa planta de processamento de carne de um país que bateu recordes de exportação no mesmo ano que voltou a ingressar no mapa da fome, não restou dúvida. Nós somos esse outro lugar. E a combinação de políticos com tendências genocidas que se esforçam para passar a boiada e uma pandemia conduzida pela vontade patronal das corporações da indústria e do comércio fizeram do Brasil um grande e destacado sumidouro na história do tempo presente. E para que fiquemos onde estamos, é que uma agenda que colapsa saúde e segurança tem acionado os protocolos, as regulações e as responsabilidades que acionam sempre essa gramática das incertezas e das ameaças globais. Elas performam e defendem essas fronteiras entre certos humanos e entre eles e o resto do mundo, e sustentam essas razões de biossegurança. Ameaça global, eu acho que todos vocês sabem, né? Significa ameaça ao modo de vida imperial. É por isso que tem essa vontade tão grande de contenção e asepsia que garante o bem-estar das corporações internacionais, mas não dos seus trabalhadores, nem dos ambientes, né, que têm as suas garantias
cada vez mais flexibilizadas pelas bancadas do agronegócio. Vírus são, de fato, uma ameaça, mas não podemos fechar os olhos para os políticos que querem passar a boiada. Eles são os verdadeiros agentes do risco, porque facilitam o trabalho de patógenos. Como escreveu Ailton Krenak, bom, todos conhecem essa campanha, né? Essa campanha imoral, como ele diz. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então, como escreve Krenak, essa calamidade que nós estamos vivendo no planeta hoje pode apresentar conta dela para o agro também. É preciso que questionemos mais incisivamente o papel do neoliberalismo no cultivo e na criação intensiva de doenças. Mas, para isso, a nossa resistência a ele deve ser envolvente e constituir subsídios para a elaboração de políticas de convivência e de cuidado conjunto para humanos, animais e ambientes. Vírus não aparecem sozinhos. São séculos de destruição do planeta, de criação de condições para que novos patógenos apareçam e circulem cada vez mais. Não podemos tomar esses eventos como aleatórios ou isolados. O debate sobre a pandemia precisa pautar a violência histórica e estrutural que intersecta diretamente o colonialismo, o capitalismo, o patriarcado e o seu fetiche de dominação. É isso. Certo, muito obrigado, Jean. Acredito que eu tome agora a palavra, né, para fazer os comentários e, enfim, conduzir as questões que eventualmente são feitas pelo nosso público. Então, eu gostaria primeiro de ressaltar o quanto é fascinante, ao mesmo tempo obscuro, tudo isso que o Jean nos traz, nesse panorama bastante crítico e complexo da pandemia que nós estamos vivendo, né? Sem dúvida nenhuma, se coloca aí um evento crítico global, mas é muito interessante pensar também, como ele acabou de nos sugerir, e que é uma ideia bastante instigante, que este global, na verdade, é um nome um pouco pasteurizado, digamos assim, para algo que seria o modo de vida imperial, né? É interessante a gente pensar sob essa perspectiva dentro de uma lógica de que os impérios não estão lá nos passados, né, num passado arqueológico ou mesmo histórico do século XIX, do início do século XX, mas o império, de alguma maneira, está aí, né, e há, enfim, efeitos desse modo de vida proliferando na sociedade, em outros campos, né, da existência, em múltiplos níveis, né, até no próprio nível genético mesmo, dos animais, das plantas, como o Jean bem coloca. Então, eu vou apontar só algumas coisas aqui rapidamente, que eu acho que é interessante para a gente travar um debate, também, né, provocações, comentários para o Jean, e depois coloco mais uma questão que apareceu ali no nosso chat, né? Primeiro, né, eu acho que é interessante a gente pensar nessa ideia de uma violência estrutural como algo mais que humano, ou um possível cruzamento entre uma teoria mais antiga, mais clássica, né, da violência estrutural, da violência que não é necessariamente explícita, ostensiva, mas que ela ocorre nas práticas cotidianas, nos discursos, né, essa noção já clássica das ciências sociais, e como isso pode ser cruzado com uma perspectiva metodológica e epistemológica, eu poderia dizer, multiespécies, né, que veja também outros seres e configurações desses seres como objetos, né, ou como vítimas dessa violência estrutural. Isso é bastante interessante, eu acho que já nos traz alguma série de dicas, né, de como fazê-lo, mas se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, trazer alguns outros exemplos, né, é bastante interessante. Isso também é para pensar como que essa relação entre antropoceno, pandemia e as perspectivas que as ciências humanas e mais particularmente a antropologia podem colaborar no entendimento disso, né, nos fazem pensar num desafio que eu também queria te ouvir um pouco, que é o seguinte, né, as ciências humanas sempre tiveram um papel importante na crítica ao paradigma biomédico, né, não para acabar com ele, digamos assim, ou para substituí-lo por outra coisa, talvez sim, né, mas apontar os seus limites, né, numa pretensão universalista e ahistórica, contestar em determinados contextos a sua hegemonia. No entanto, né, como o Bruno Latour já aponta há um certo tempo, parece que o contexto atual, em que proliferam esses negacionismo climático, como, né, talvez o exemplo mais paradigmático,
mas mais recentemente o negacionismo pandêmico, né, da própria pandemia da Covid-19, enfim, as teorias da conspiração que começam a circular e, né, o negacionismo vacinal que está associado a ele, parece nos colocar muitas vezes numa sinuca de bico, né? Então eu gostaria de te ouvir também como é que nós, como cientistas sociais e humanos, podemos lidar com isso, né? Com esse desafio colocado pelo negacionismo e a necessidade de estabelecer alianças, novos vínculos, né, com alguns outros campos do conhecimento, mais propriamente as ciências biomédicas, né, o campo biocientífico, que por muito tempo houve uma série de tensões aí. Acho que isso é algo bastante interessante de ser inserido na discussão que você nos propõe. Um terceiro ponto, né, que é bastante interessante, que eu acho que é a linha que organiza a sua fala e que tem, de certa maneira, organizado vários dos trabalhos, né, que a gente tem desenvolvido na rede, é justamente essa percepção de que a pandemia do Covid-19 ela é um evento crítico, né, algo que, sem dúvida nenhuma, marca um divisor na história em muitos âmbitos, a princípio, né, ainda é um processo em desenvolvimento, mas a gente já vê indícios de que isso seguramente será recordado no futuro como um marco miliar nas transformações para alguma coisa. Mas, por outro lado, né, a gente vê que esse é um evento crítico que, além das coisas novas que ele instaura, ele acelera processos já em curso e cria contextos para outros processos serem acelerados ou retomados, né? Então, eu gostaria de fazer aqui uma referência a uma das coisas que nós detectamos na pesquisa da rede, que é justamente no campo aí, especificamente da saúde dos trabalhadores de frigorífico, a retomada de vários projetos de lei que estavam congelados, que estavam parados, esquecidos, talvez numa gaveta do Congresso, das entidades rurais, que prevêem a redução das pausas térmicas, né, na produção frigorífica, a flexibilização de muitos aspectos da segurança e da saúde no trabalho desse setor, e que, enfim, né, a mini-reforma trabalhista ocorrida ali durante a pandemia deu, digamos assim, abriu um espaço para que isso fosse retomado. Eu acho que isso é apenas um exemplo dentre os vários desses que você nos traz, de como uma série de processos têm sido acelerados por esse evento crítico da pandemia, mas todos eles convergem numa aceleração das formas de extração de valor. Eu acho que nesse sentido que a gente vê essa conexão com o modo de vida imperial, com o capitalismo de desastre, e uma série de outras categorias interessantes para a gente conseguir analisar os impactos, né, e os efeitos da pandemia em múltiplos níveis e escalas. É interessante a gente pensar também que essa extração, né, absoluta de valor, que a gente vai ver sendo acelerada agora e ocorrendo em vários aspectos, em vários segmentos da vida social e da relação com os ambientes, né, tudo isso também pode ser enxergado, pode ser visto, compreendido um pouco como o Eric Ayé e o Maurício Lazarato conceituam o capitalismo talvez como uma espécie de guerra que se dá em múltiplas frentes, né? Um processo de acumulação primitiva contínua, né? Que não ocorre só naquele momento lá onde a literatura clássica das ciências sociais identifica Marx e tudo isso, né? Aquele processo de acumulação primitiva do capitalismo, mas como algo que se renova constantemente em novas frentes, né? E a gente sempre tende a pensar essas novas frentes como geográficas, né, as fronteiras de exploração, mas, digamos assim, a consolidação da Terra no sistema global, né, como, enfim, a discussão sobre globalização já coloca há um certo tempo, mostra que essas fronteiras podem se dar em outras escalas, na escala microscópica também, como a discussão sobre a engenharia genética, né, a questão dos monocultivos baseados em clones de árvores, em animais que são geneticamente muito parecidos uns com os outros, mostram que também aí nesse nível super molecular ocorre esse processo de extração de valor, né, que também é ligado, eu acho que o que você nos traz exemplifica isso muito bem, que todos esses processos, né, de radicalização dessa extração de valor se dá sempre num sentido de simplificação da realidade ou né, da configuração ali que vai ser objeto disso, né? Então, as paisagens são homogeneizadas pelos monocultivos, ou são degradadas, né, como vai dizer lá a Anna Tsing.
os corpos dos animais, né, são simplificados e homogeneizados dentro de um padrão que se quer como uma espécie de medida ouro dessa indústria da carne, né, essa ideia de uma carcaça perfeita e de um corpo que seja um corpo, né, de um animal que seja perfeitamente adaptado ao sistema produtivo e todo, né, o aparato técnico que está ali para desmontá-lo, é uma linha de desmontagem, mas também uma simplificação, um empobrecimento genético, né? Então a gente pode ver também que tem aspectos aí de uma redução ontológica dos seres que faz parte dessa aceleração, né, desse processo de extração absoluto de valor. E aí, né, com relação a essa questão, né, da adaptação do corpo, né, dos porcos e dos outros animais às exigências de mercado e do aparato produtivo, eu acho muito interessante contrastar isso que o Alex Blanchette traz e que você também nos comenta aqui, com um trecho do que o filósofo Yu Hui, né, que é um filósofo da tecnologia chinês, que tem estabelecido um diálogo muito interessante com a noção de cosmotécnica, né? Ele fala que no pensamento tradicional chinês existe uma parábola, né, do Tao, né, do caminho, digamos assim, da sabedoria, que é justamente uma metáfora, né, uma analogia com o açougueiro, né? Então, o açougueiro que chega, enfim, né, à sabedoria e que consegue ter uma relação íntima com as coisas é aquele que corta, né, que desmonta um animal de tal forma como se a sua faca não oferecesse, como se aquele corpo, né, os tendões e os músculos não oferecessem nenhum tipo de resistência àquele ato de cortar, né? Mas isso num registro cosmotécnico totalmente diferente, né? Então não é, digamos assim, o corpo do animal que vira adequado ao sistema produtivo e à intencionalidade humana ou econômica, mas ao contrário é uma adaptação à natureza e ao modo de ser daquele ser. E aqui parece que a gente está vendo o contrário, né? Esse modo industrial de extração de valor e de simplificação da natureza, dos recursos naturais, né? Que é uma forma também, né, de chamar essa natureza simplificada, se dá na adequação desses corpos, né? Uma violência, né, que se estabelece sobre eles para serem adequados ao sistema produtivo. Então, basicamente, Jean, eu acho que esses são os elementos que eu gostaria de trazer aqui de comentário, né, de parabenizar mais uma vez, falar que eu me sinto muito feliz também, né, com essa socialização dos resultados, né, das pesquisas que têm sido feitas no âmbito da nossa rede. E aí eu não sei se agora eu já trago uma das questões que foi colocadas ali no chat, ou se eu já passo para o Jean, não sei qual é a dinâmica mais que tem sido adotada. Talvez João já podia responder a seus comentários, já que foram bastante ricos, talvez. E depois, Caetano, você dá a pergunta. Perfeito. Muito obrigado, Nadege. Então é isso, Jean, por favor. Obrigado, Nadege. Obrigado, Caetano. Obrigado pelas... Bom, as questões são bastante complexas que você levanta e que de fato elas vêm nos assombrando também, né? É um pouco do que a gente tem trabalhado aqui nesse eixo sobre a Covid, mas também como que ela ganhou esse terreno nesse mundo da produção da carne, né? Eu te agradeço, né? Porque mais do que questões, elas são realmente um ponto de desdobramento já da fala para continuar refletindo. Mas eu vou sim reagir a algumas desses teus tópicos, né? Começar por esse da violência estrutural não explícita. Acho que esse é um tópico que, na verdade, há muitos anos a gente tem discutido por outros caminhos, né? Quando a gente começou com um debate sobre as relações humano-animal na antropologia, por exemplo, né, os estudos animais eles não são da antropologia, não são tão recentes assim, remontam mais constitutivamente como um campo desde os anos 70, ainda que sociedades protetoras dos animais e da natureza, elas na França, Inglaterra e outros países, né, você conta mais de século. Mas o ponto é que começou a se tornar parte de um debate
antropológico que justamente a partir dos anos 70 produziu uma certa inflexão, né? A teoria antropológica até então também, que era uma teoria antropológica muito gendrada, muito masculina, mas mais particularmente muito branca, muito europeia ainda, ela passa a ser tensionada por um conjunto de outros debates que vêm de fora da antropologia. Por exemplo, né, o feminismo vai trazer uma crítica do lugar, por exemplo, da mulher na teoria antropológica. Os estudos de gênero vão questionar a heteronormatividade dessa produção, né? As teorias pós-coloniais vão questionar o lugar do que até então era um objeto, até então era o nativo, né? E que passa a ser também um produtor de teoria etnográfica, né? Ou seja, ele deixa de ser um dado para ser também uma teoria. Os trabalhos não só do Bruno Latour, mas dele e de muita gente que passou a trabalhar com ciência e tecnologia começaram a mostrar, né, que a nossa vida social também ela está intimamente relacionada a esses artefatos que passam a fazer parte, né, do cotidiano e da discussão antropológica. E os animais, no mesmo sentido. Os animais passam a fazer parte desse debate antropológico que descentra o humano. Ou seja, a gente descentrou a masculinidade da teoria, a heteronormatividade da teoria, o eurocentrismo da teoria, a branquitude da teoria, mas também o antropos, né, da teoria antropológica, ou seja, não é só mais o homem. A gente começou a olhar com mais cuidado para animais, micro-organismos, plantas, etc., ou como aquilo que o Stephen Helmreich e o Eben Kirske dizem, né, quando falam de etnografia multiespécie, ou seja, eles também começaram a ter protagonismos políticos, né, biografias e protagonismos políticos. Só que, uma vez que a gente passa a pautar a biografia, o protagonismo político de animais, ambientes e tudo mais, a gente também não podia deixar de dizer que a gente ainda opera num esquema de objetificação em vários níveis, né, desses outros seres, né, desses não humanos, né? Basta olhar a maneira como a gente converte aquilo que a gente chama de natureza aqui no Ocidente, a gente converte ela como uma externalidade, como um estrangeiro, né, e que pode ser domado, domestificado, que pode ser subordinado e então conformado como um recurso, né? Então eu extraio comida, eu mato animais, né? Ou seja, eu continuo sutilmente perpetuando, né, em um outro nível isso, então estendendo esse conceito de violência estrutural, de uma violência não explícita, eu continuo estendendo essa violência a outros seres, né, às plantas, aos animais, aos ambientes, aos micro-organismos, né? E aí tem uma coisa que é muito, uma coisa que parece às vezes um pouco infantilizada até, né? Porque quando as coisas saem do controle, né? Aí eu me coloco como vítima da natureza, né? Ou seja, eu coloco cimento em toda parte, eu vou lá e aterro a orla de uma cidade grande, litorânea, para aumentar a extensão, e faço tudo isso porque eu sou senhor da natureza. Mas quando vem uma chuva forte e alaga tudo, ou quando vem um vendaval e destrói, a natureza é implacável, né? Nós somos vítimas da natureza. Quando emerge um novo patógeno como esse, quando emerge um novo vírus, a natureza é misteriosa, a natureza é implacável. A gente tem problema com não estar no controle, né? Então, assim, eu acho que pautar esse tópico da violência estrutural estendida, né, para pensar essas nossas relações com o planeta, com os outros seres, né, é desestabilizar realmente isso que na fala de antes eu estava falando, desestabilizar esse fetiche de dominação, né, que não é um fetiche de dominação só entre homens e mulheres, o seu mais tipicamente falado, então a violência estrutural como dominação que envolve raça, mas a dominação que envolve gênero, mas é também uma dominação que implica, né, nessa vontade, nesse fetiche de controlar a natureza como sendo, né, um objeto nosso. Então, eu gosto de pensar, e eu acho que é um desafio, na verdade, sabe, é um desafio, algo também para mim recente,
né, pensar essa categoria de violência estrutural, né, como algo que pode ajudar a gente a repensar essa nossa relação com os outros seres. Tá? Bom, o segundo ponto aqui, bom, eu acho que também tem numa primeira parte, ele é muito desafiante. O segundo ponto que eu levantei aqui é o limite biomédico, o negacionismo. Você falou do Latour, do negacionismo climático, e agora do negacionismo da pandemia, do negacionismo da ciência. Olha, eu acho que a gente pode pensar esse negacionismo por muitos caminhos. A primeira coisa que me incomoda é qual é a ciência que tem sido negada, ou qual a ciência que se sente, né, tão hegemônica, né, e que se vê como negada. Eu estou dizendo isso porque eu acho que muitas vezes a gente está confundindo negacionismo com aquelas enquetes de um canal famoso de TV aqui no Brasil que separa entre o que é fato e o que é fake, né? Eu acho que assim, né, não significa uma oposição entre verdade e mentira. Significa uma postura política mais ampla que permite compreender diversas concepções de mundo. Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, parece que a negação da pandemia ela só é vista quando se nega a ciência biomédica, né? A ciência biomédica enquanto, né, pretensamente universal, baseada em biologia, baseada em indicadores internacionais. Por exemplo, né, uma imagem que me vem muito à memória é de uma senhora, logo no início da vacinação, uma senhora idosa, indo tomar a vacina, e ela está com um terço, um rosário na mão, rezando, e aí chega na vez dela, da vacina, a repórter vem falar com ela, a senhora está se vacinando, ela, graças a Deus, com o rosário na mão, graças a Deus a gente tem a ciência, graças a Deus a gente tem a vacina. Isso não é negacionismo, isso é o que a gente trabalha na antropologia da saúde, por exemplo, como itinerários terapêuticos, como agenciamento, ou seja, as pessoas elas não estão necessariamente negando um conhecimento com o outro, mas elas estão fazendo composições, né? A ciência biomédica ela se vê tão hegemônica que parece que ela não reconhece na vida das outras pessoas espaço para outras práticas terapêuticas, espaço para outras formas das pessoas terem uma noção de cuidado, de risco, né, de atenção de si próprias, né? Então, a primeira coisa que me incomoda, e me incomoda principalmente na própria comunidade antropológica, quando a gente ecoa essa crítica né, do negacionismo, quando temos um negacionismo apenas da ciência biomédica. Bom, a gente não pode, por exemplo, negar a gente tem que lutar contra o negacionismo. Sim, estamos de acordo com isso. Mas a gente não pode lutar contra o negacionismo da ciência negando a cultura, negando tradição, negando saberes não científicos que compõem a vida das pessoas. A gente precisa entender o que está operando na vida delas enquanto registro de cuidado durante a pandemia. Bom, o segundo ponto tem a ver com o negacionismo, aí eu acho que ele casa mais com essa primeira vontade do fetiche e da dominação, né? É porque, assim, é difícil a gente sair desse imaginário neoliberal que eu falava antes, né, na minha exposição. Quando eu estou falando de imaginário neoliberal, eu não estou pensando só em dinheiro, em capitalismo. Dinheiro é método, né, para um projeto neoliberal. Ou seja, se o projeto neoliberal é a supervalorização do indivíduo como valor, né, aquela ideia moderna do indivíduo como valor, e de que não só você, enquanto indivíduo, é um valor, mas como você é exclusivo, você tem a casa exclusiva, você tem o carro exclusivo, você tem a roupa exclusiva, aquilo que eu falei antes, né, você se sente o cliente prime, né? Você é o exclusivo. É claro que o dinheiro vai ser um método para isso, né? Porque é com dinheiro que você compra, supostamente, essa exclusividade. Mas aí a gente começa a ver uma série de coisas. Por exemplo, essa pessoa com essa cabeça neoliberal, é claro que ele nega a realidade, porque, bom, primeiro, tinha que ter um vírus só para ele, né? Porque ele é exclusivo, ele é um cliente prime, né? Ele não pode compartilhar o mesmo vírus que o outro, então é óbvio que ele não vai negar a pandemia.
ele também paga um plano de saúde para ter um leito exclusivo, para ter médico exclusivo, para ter serviço de saúde exclusivo. Então, esse tipo de imaginário nega o SUS, porque o SUS é um projeto coletivo, né? Então, eu acho que uma boa parte desse negacionismo precisa ser pautado também por essa cabeça neoliberal mesmo, sabe? Por esse imaginário neoliberal da exclusividade, de negar, né? Assim, ó, a gente vive hoje um problema de saúde que é coletivo. E coletivo, como eu estava dizendo aqui no texto, inclusive que envolve animais, ambientes, ecossistemas, mas mesmo pensando num projeto coletivo, eu não vou me vacinar. Por quê? Porque eu sou exclusivo, né? Porque é um direito meu, porque é uma liberdade minha. Né? Essas pessoas elas não conseguem reconhecer a coletividade, não conseguem reconhecer que se trata de uma questão de saúde coletiva, quando você se vacinar, não é uma vontade individual, mas é sempre acionado, né, esse imaginário da exclusividade. Então, eu acho que ele também, né, passa a constituir um pouco do negacionismo. O negacionista é também um neoliberal que se vê como exclusivo, né, que tem ideias exclusivas, que tem teorias exclusivas, né, e que tem vontades exclusivas. Então, bom, se está todo mundo dizendo, né, que é para se vacinar, bom, então eu não vou me vacinar porque eu sou exclusivo, sabe? Então, me incomoda um pouco esse imaginário neoliberal como ele forma também o negacionismo. Bom, eu gosto muito, Caetano, né, desse debate. Acho que a gente vou fazer uma propaganda, né? A gente escreveu recentemente um texto, né, que envolve justamente o capitalismo de desastre como uma chave para pensar a pandemia, né? Essa ideia do capitalismo de desastre é uma ideia que vem da Naomi Klein, e pensa o seguinte, né, o quanto que o capitalismo realmente, como você falou, né, é um estado de guerra, ele está sempre produzindo crises para vender soluções corporativas para as crises que ele mesmo produziu, né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, a gente tem SUS aqui no Brasil, apesar do negacionismo, né? Apesar de lutarem contra, a gente tem SUS, a gente tem um projeto de saúde coletiva, um projeto de saúde universal. Agora você pega, por exemplo, países onde isso não é uma realidade. Você pega Estados Unidos, por exemplo, né? Para que serve uma pandemia como essa lá? Serve para criar esse cenário da incerteza, né? Aquilo que o Didier Fassin falou da polícia na França, da subjetivação do medo como uma política de Estado. A gente pode pensar a pandemia como uma subjetivação da incerteza como uma política corporativa. Por quê? À medida que essas corporações, por exemplo, atuariais, essas corporações do capitalismo dos seguros de saúde, né, muito vendidos nos Estados Unidos, à medida que você cria esses cenários de incerteza, você alimenta com as soluções que ele mesmo pode vender, do tipo, imagina se uma nova pandemia aparecer amanhã. Ninguém sabe, essa apareceu do nada. É melhor você comprar um seguro de saúde, porque senão você pode morrer numa fila de atendimento, sabe? Então, o que a gente tem aqui enquanto SUS é uma resistência a essas políticas corporativas do capitalismo de desastre, porque é uma segurança coletiva, uma segurança universal, uma segurança gratuita. Agora, né, por que se tenta acabar com um projeto desse? Porque é um dos lugares onde você pode materializar isso que você estava falando antes, né? Um capitalismo de desastre, ou seja, bom, vocês viram o que aconteceu? Não temos mais SUS agora, vamos imaginar assim, não temos mais SUS, então vamos comprar o seguro, porque amanhã pode ter um vírus de novo, né? Então, sabe, esse imaginário é um imaginário que o Andrew Lakoff, por exemplo, né, descreve ele como sendo um imaginário já pós-Guerra Fria, né? Porque na Guerra Fria a gente já tinha esse imaginário da incerteza, né? Esse imaginário da incerteza movia mercados, né? Porque ninguém sabia quem é que ia disparar a primeira bomba, né? Se era os Estados Unidos, se era a Rússia, né? Então essa ideia do clima de tensão, né? O clima da incerteza que mexe com bolsa de valores, que mexe com investimento. Acaba a Guerra Fria, bom, o que a gente vai ter agora? Bom, pois é, pandemia. Pois é, né? Veja a quantidade de séries distópicas, né, para a gente assistir aí nos streamings, nos Netflix da vida, né? É sempre esse imaginário de que a qualquer momento algo pode acontecer. É esse cenário de incerteza que a gente vai subjetivando, é parte desse desastre comprido, digamos assim, esse desastre continuado, né, que vai
né, organizando a nossa vida. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Eu gostei muito da tua fala, Caetano, sobre a padronização como uma simplificação do mundo. Realmente isso é algo que me incomoda, sabe? Parece um ódio ao barroco, né? É o moderno contra o barroco, né? Não queremos seres complexos, queremos um padrão genético. Não queremos lavouras com muitas plantas, não queremos monocultura. Não queremos animais com tamanhos e densidades musculares diferentes. Queremos carne tipo Coca-Cola, mesmo sabor em qualquer lugar. É um pouco daquilo, né, que em um outro nível, a Heather Paxson, né, a antropóloga estadunidense, que fez uma etnografia maravilhosa sobre a produção de queijo de leite cru, né, tratou, ou seja, é a antipasteurização do mundo, né, porque o leite pasteurizado... A gente está aqui, estou com duas colegas francesas me olhando, né? Leite pasteurizado é um leite que tem o mesmo gosto em qualquer lugar do mundo e que produz o mesmo queijo que não tem gosto de nada, né? Em qualquer lugar. É totalmente diferente de você pegar aquele leite cujo sabor está intrinsecamente ligado aos micro-organismos que estão constituindo esse leite, né? O terroir, então, né? Ou seja, né, tem o sabor das flores, tem o sabor do clima diferente, das altitudes, né, as estações diferentes, né? Tudo isso vai produzir, por exemplo, um queijo diferente. Pô, isso não serve para estandartização, né, para esses mercados globais. Os mercados globais querem o mesmo gosto, o mesmo sabor, a mesma genética, né? Então, essas políticas antipasteurianas, elas incomodam, né? Ou seja, né, as plantas que nascem em qualquer lugar incomodam. Não é à toa que o livro da Annette Sink são os cogumelos e o fim do mundo, né? Porque o cogumelo que a Annette Sink trabalha na etnografia, o Matsutake, eu acho o nome dele, ele não pode ser cultivado. Ele não nasce se você plantar, ele nasce onde ele quiser, sabe? Ou seja, ele é insubordinado, né? Então, é essa insubordinação que eu acho que a gente precisa valorizar. A gente precisa valorizar esse... Desculpa o termo, né? Essa coisa mais barroca contra esse moderno e plastificador, pasteurizador, simplificador das relações. Tá? Bom, eu vou ficar por aqui para responder questões. Viu? Perfeito. Muito obrigado, Jean. Me sinto muito contemplado, né, com os comentários, as questões que eu coloquei aí, as provocações. Eu acho que é potencialmente um debate sem fim, né, mas se articula em muitos níveis com a questão que nós temos aqui do chat, do Matheus, né, que nos coloca a seguinte questão: é possível falar em crescimento econômico sem sacrificar a saúde do nosso planeta? E se existe alguma alternativa para isso? É interessante para a gente pensar aqui, né, num possível otimismo, né, ou como diz lá o Ulrich Beck, num otimismo pragmático, talvez, enfim, o que você teria a comentar para a gente sobre isso, Jean? Eu acho que tem um conjunto muito estimulante de debates na América Latina que tem trazido bastante essa ideia do desglobalizar, do parar de crescer, do se envolver ao invés do desenvolver, e que eu acho que tem algumas soluções que são bastante pragmáticas, por exemplo, bastante importantes, né? Por que a gente não tem, por exemplo, ao invés de mercados globais, uma volta de uma valorização, por exemplo, aos pequenos comércios e às pequenas produções locais, sabe? Né? Ao invés dessas cadeias internacionais de alimentos, por que a gente não volta a pensar, por exemplo, numa relação muito mais, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas muito mais sustentável da produção local, né, que envolva, né, a produção familiar, que envolva a produção em pequena escala, né, para circular também em pequena escala, sabe? Né, eu acho que esse processo ele parece um anticrescimento, mas não. Na verdade, o que acontece, né? Acho que um pouco disso você também tem trabalhado, né, Caetano, com as questões do IFAM. Né? Por exemplo, quando a gente fala do doce de Pelotas. Bom, o doce de Pelotas vira um patrimônio.
Não, bom, isso é interessante, mas ao virar patrimônio, ele também passa a ter um valor de mercado agregado. Aí você precisa um selo regional, mas o selo regional vai contra a tradição, vai contra o patrimônio, porque daí vem os protocolos internacionais que não permitem o uso de um tacho, né, de cobre, ou que não permite mexer o doce com colher de madeira, nem botar a mão ali, né, porque podem cair resíduos, ou seja, tu tens que ter de novo, aquela coisa da simplificação, da padronização. Você tem que ter um tacho mecânico, a parede toda azulejada, branca, né? Você tem que mudar toda aquela... Uma coisa não combina com a outra. Ou vira um mercado global, ou valoriza a tradição local. As duas coisas, ao mesmo tempo, se tornam incompatíveis. Então, note que aquilo que eu estava falando antes no texto, né? Biossegurança, que era para ser um negócio de protocolos de laboratório, virou um agente corporativo desses mercados internacionais. Porque se você não atende a protocolos internacionais, né, você sufoca. Então, esses pequenos produtores de alimentos, né, de queijo, de leite, pequenos produtores de frutas, de verduras, eles são sufocados, porque eles estão destinados a trabalhar nas feiras de pequeno porte que acontecem nos parques ou nas ruas no fim de semana, mas eles não entram no supermercado, porque eles não têm o selo do protocolo internacional. Bom, o que eu tentei mostrar na apresentação é que o selo do protocolo internacional não garante muita segurança, não, né? Você não garante segurança nem para os ambientes, nem para os trabalhadores e nem para o próprio alimento. Garante a segurança da corporação, na verdade, mas não do que a gente está comendo, e nem da vida de quem produziu, né, esses alimentos, e nem da vida de quem foi morto para virar alimento. Né? Então, acho que tem uma relação muito diferente aqui. Eu me lembro, eu vou dizer de uma outra forma, sabe? Eu cresci num sítio. Meu pai e minha mãe eram também pequenos agricultores. Eu me lembro muito bem, assim, sabe, da minha mãe tentando me ensinar a tirar leite da vaca. E aí não sei, não vou. E aí minha mãe disse, não, você tem que conversar com ela, você tem que fazer carinho nela, né? Você tem que conquistá-la, né? Você tem que partilhar com ela alguma coisa. E eu não era muito chegado, então a vaca ficava assustada quando ela me via. Né? A minha mãe conseguia tirar leite, por quê? Rolava uma intimidade. A vaca, entre ela e a vaca, tinha uma confiança. Minha mãe confiava na vaca porque sabia que a vaca não ia dar um coice nela, não ia se virar contra ela, não ia ser violenta contra ela. A vaca também confiava na minha mãe, sabia que a minha mãe estava só tirando leite. Quando a gente está falando de uma produção em escala, né, de escala de mercado e de crescimento e de PIB, etc., bom, eu não posso botar a mão no teto da vaca, porque o ato de eu colocar a mão no teto de uma vaca é potencialmente contaminante, sabe? Há protocolos de biossegurança. Um leite, para ser vendido, tem que ser tirado com uma máquina, né? Uma máquina que não tem intimidade nenhuma com a vaca, e a vaca também não tem muita intimidade com a vaca. Sabe, são processos de distanciamento, sabe? Processos de ruptura, processos de guerra, né? Então, assim, é como o Juarez, que é um feirante muito conhecido aqui de Porto Alegre, falou recentemente numa atividade que nós fizemos junto, né? O que saúde que nós esperamos ter quando a gente produz alimentos numa situação de guerra, né? É uma guerra contra o animal, porque ele é tratado como um objeto, é uma guerra contra o planeta, porque é plantado num regime de guerra, dentro com agrotóxico e tudo mais, nas lavouras e assim por diante, porque é tudo uma escala de guerra. Por que a gente não repensa essas relações para pensar numa escala muito menor, muito mais afetiva, muito mais compartilhada, muito copartícipe, sabe, de responsabilidades que são trocadas, sabe? Bom, sabe, essa coisa de que eu me lembro muito bem, assim, né? Claro, a gente comia carne também, que era produzida lá no sítio, mas a relação do meu pai com aqueles animais era totalmente diferente. Ele dizia o seguinte: olha, a gente precisa respeitá-los, a gente precisa cuidá-los, a gente precisa tratar bem, porque se não fosse eles, a gente também não estaria aqui, a gente também não comeria, sabe? Tinha uma relação de corresponsabilidade, né? Inclusive a própria questão
de assim, bom, não podemos botar muito gado aqui no pasto, porque eles precisam viver bem, eles não podem estar amontoados. A gente tem que cuidar da quantidade que a gente vai comer, porque a gente não pode ficar matando animais o tempo todo para comer, sabe? A gente precisa cuidar, eles nos serviram de alimento. Então, essa reciprocidade, isso se perde nesses mercados protocolarizados internacionais e assim por diante. Então, eu acho que parte da solução, volto e resumo, né, é a gente investir, é voltar a valorizar esses pequenos circuitos de alimentos, esses pequenos circuitos de produção, ao invés dessas cadeias globais cada vez mais simplificadoras, objetificadoras e destrutivas, né? Só para crescer, crescer, crescer. Como diz o Ailton Krenak, para que crescer, crescer? Para depois ter cúpula do G20 e os homens mostrarem o seu PIB uns para os outros, né? Parece uma coisa meio sem sentido. Certo. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Muito obrigado, Jean, para um comentário e uma questão aqui do Rodrigo, no chat também. Ele nos coloca, enfim, nos agradece e, enfim, muito bom, e diz que gostou, como você apontou, por uma coincidência histórica, né, entre os processos de animalização e racialização que ganha dimensões estruturais, e, enfim, pediu para falar sobre, acho que uma série de aspectos que tu já colocaste, né, da responsabilidade tanto da ciência quanto das corporações. Então, se pudesse rapidamente, Jean, para a gente conseguir finalizar, pouquíssimas palavras, infelizmente, mas eu acho que muita coisa dita, né? Pois é, eu vi aqui também que o nosso tempo está acabando, mas o Rodrigo, ó, a gente vai continuar conversando mais, eu vou responder bem rapidamente, né? O que me incomoda nesse processo todo aqui, eu acho que tem a ver com ciência, tem a ver com corporações, tem a ver com biossegurança, mas tem a ver com antropoceno, com pandemia, é a maneira como esses eventos são tornados, digamos assim, problemas globais. E uma vez que eles são problemas globais, eles acabam impelindo respostas globais. Então, né, o antropoceno, enquanto algo que vem da geologia, né, parece não enxergar outras relações que nós temos com o mundo. Por exemplo, né, rios e plantas nem sempre são minerais e plantas. Às vezes são irmãos, às vezes são primos, às vezes são parentes. Né? Existem outras relações, né, entre humanos e ambientes que não essas pensadas dentro dessa ótica global do antropoceno. A pandemia também, enquanto um evento global, ela nunca pode ser vista como universal. Ainda que nós temos um mesmo vírus, né, são condições muito locais que precisam ser pautadas para a gente entender as inúmeras injustiças, desigualdades, diferenças, né, qualidades dela. E aí me incomoda que quase sempre a resposta é vista a partir, né, de uma ciência que se vê como global. E aí ela anula justamente essas sensibilidades locais, ela anula justamente, né, as formas locais como, por exemplo, a pandemia ganha força, evidência lá dentro do frigorífico, né, nas relações mais particulares que se tem com um ecossistema, né, offshore, né, de uma corporação que está lá em outro lugar. Ou seja, né, eu gosto de pensar, Rodrigo, né, que a gente precisa pautar mais esse lugar de escala, né, de desfazer, digamos assim, esses problemas globais que buscam soluções globais e ver como é que eles operam, mas localmente. Então, não sei se vai por aí a tua questão, eu estou tentando ler ela aqui também, mas eu acho que a gente pode continuar com esse debate. Eu acho que ciência, pandemia, antropoceno e violência estrutural, a gente precisa ver como é que eles se realizam em condições muito contingentes, muito particulares, né? E não simplesmente reduzir todos esses processos àquilo que normalmente a ciência chama de indicadores globais. Indicadores globais têm o vírus, mas só o vírus não faz pandemia. O que eu queria mostrar hoje aqui era que tem muito mais coisa nas margens desse vírus, né, o que atua com ele. Então, para além desses indicadores globais, a gente precisa ver como é que as coisas acontecem num nível bem ordinário, bem cotidiano, bem local.
Perfeito, Jean, muito obrigado. Obrigado também, desde já, a assistência, né, que nós tivemos aí no chat, as pessoas que estão nos assistindo e que vamos assistir posteriormente, né, porque os vídeos ficam gravados. E é isso, né, eu acho que é um debate contínuo, enfim. Eu retorno a palavra, então, acho que para a Nadege, para fazer as nossas finalizações Sim. aqui. Isso, muito obrigada, Caetano, muito obrigada, João. Acho que foi uma palestra nada pasteurizada, né? Bem cru, mas no bom sentido de cru, no sentido de um bom leite cru, e eu gostei, eu acho que dá uma boa metáfora, na verdade, para essa tua fala e para o debate a continuar. Rodrigo, desculpa por ter parado aqui, mas o tempo está correndo bastante. E uma dica de filme, porque, João, você falou de tirar o leite. Eu vi há pouco tempo um filme muito legal da Kelly Richard, que é uma diretora americana. O filme se chama First Cow. Justamente tem diferentes trechos do filme sobre tirar o leite, mas de uma maneira muito íntima. E é um filme muito legal, muito lindo, e é um filme sobre uma nova masculinidade, vamos dizer assim, uma masculinidade mais suave. É muito interessante. Enfim, muito obrigada, João, pela sua palestra, muito obrigado, Caetano, pela sua moderação, e eu quero convidar vocês todos para a nossa próxima palestra, que vai ser mais num formato de mesa redonda, com o Marcelo Nobel e a Natalia Pasternak, dia 14 de setembro, às 18. Então, eu espero todos e todas vocês nessa próxima mesa redonda. Muito obrigada e uma boa noite a todas e todos. Obrigado, Nadege, obrigado, Marion, obrigado, Caetano, obrigado a todos, todas, e sigamos conversando e sigamos acompanhando esse ciclo de debates fantásticos.